Bom dia, povo de Deus, que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida, a sua casa e a sua família em nome de Jesus. Que Deus possa estar te abençoando nesse dia de hoje, que a glória e a graça dele se manifeste sobre a sua vida, a sua casa e a sua família em nome de Jesus. Hoje vamos fazer mais uma meditação e vamos buscar o nosso Senhor, vamos adorá-lo na grandeza da sua santidade em nome de Jesus. Amém? A nossa meditação de hoje se encontra no livro de João, capítulo 19, verso 30. Só que nós vamos ler o 28, 29 e 30, tá? Porque complementam esse texto. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28, 29 e 30, fala sobre a morte de Jesus e está escrito assim: Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a no caniço de ísopo, chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nesse momento estamos diante da Tua presença para Te adorar, glorificar e exaltar o Teu santo nome. Eu Te peço em nome de Jesus para que o Senhor esteja conosco, para que o Senhor manifeste a Tua glória sobre as nossas vidas. Assim, Senhor Deus da glória, nos abençoe e que a Tua palavra ela possa vir a estar, Senhor Deus da glória, sobre nós a cada dia. Que nesse dia de hoje possamos meditar, Pai amado, diante da Tua presença e viver algo novo diante de Ti a cada dia. Assim fala conosco, Pai amado e querido, através da revelação da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Meus irmãos, nós temos um texto aqui que... Esse texto aqui fala sobre a morte de Jesus e ele começa dizendo que Jesus, ele, em um determinado momento, ele viu que tudo já estava consumado para se cumprir a escritura e disse que tinha sede. Jesus, todos nós conhecemos a história, mas ele viveu até os 30 anos como uma pessoa normal, tá? Mas depois dos 30 anos, Jesus ele começa o seu ministério a partir do momento em que ele foi batizado por João. E ali começa o seu ministério porque, como nós falamos dentro da nossa revista, o Espírito Santo ele se manifesta naquele lugar, o Pai se manifesta naquele lugar. É o único texto na Bíblia que você vai ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo se manifestando ao mesmo tempo. E Jesus está sendo batizado, o Espírito Santo desce em forma de pomba, tá? Ele não é uma pomba, ele desce em forma de pomba. E a voz de Deus se manifesta naquele lugar dizendo: Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. E João dá testemunho disso. E nessa situação Jesus começa o ministério dele. Ali Jesus ele começa a reunir discípulos. Jesus ele começa a operar milagres. Jesus, depois disso, né, depois dessa situação do batismo, Jesus ele é conduzido ao deserto. Mas a vida ministerial de Jesus começa. E Jesus começa a ficar em evidência a partir desse momento. O ministério de Jesus ele sofre uma ascensão muito grande. Jesus cresce muito de uma hora para outra, tanto é que o ministério de Jesus foi de apenas 3 anos e meio, e todo o relato que nós temos hoje de 2000 anos de história de igreja cristã é desse período de tempo de 3 anos e meio da vida de Jesus. Nós não temos um relato de vida de 30 anos de vida de Jesus. Nós temos um relato de vida de 3 anos e meio, que foi a sua vida ministerial. E diante disso, Jesus ele passou por muitas situações. Jesus precisou sair de certos lugares por medo de ser apedrejado. Não medo, né? Mas porque o povo queria apedrejá-lo, porque ainda não era o momento, mas porque os sacerdotes, os fariseus, eles instigavam muitas vezes as pessoas contra Jesus. Ao mesmo tempo, Jesus passou por um momento de exaltação em que ele entra, por exemplo, em Jerusalém e as pessoas eles começam a saudá-lo, dizendo: Hosana, ora vem. E naquele momento ali eles pegam os ramos de palmeiras e começam a balançar os ramos de palmeiras. Naquele momento ali Jesus foi exaltado e Jesus ele viveu momentos em que ele esteve
no alto, e Jesus teve momentos em que ele esteve no baixo, em que o povo queria acabar com ele. O momento em que Jesus esteve no baixo foi o momento em que o povo escolhe Barrabás e nega Jesus, dizendo: crucifica-o, crucifica-o, e pedindo: solta-nos Barrabás, preferindo um ladrão, um salteador, um assassino, do que o Senhor deles. Tanto é que a Bíblia fala que ele veio para os seus e os seus não o receberam. E diante dessa situação, nós vemos aqui então um evangelho, 2000 anos de história sendo contado por 3 anos e meio de ministério. E aí chegamos ao momento em que Jesus ele é preso. Jesus ele foi preso, espancado no Sinédrio. Jesus foi espancado pelos soldados romanos. Jesus ele foi humilhado pelo povo de Israel. Jesus teve que carregar uma cruz pesadíssima, uma cruz que não era para ele. Jesus, ele não tinha naquele momento a presença do Pai com ele. Jesus, ele estava sozinho. É o único momento em toda a eternidade em que Jesus, ele esteve vazio da presença do Pai, em que ele não teve mais a presença do Pai. E isso é uma grande discussão hoje em dia, porque existe muito daquela questão aí: por que me desamparaste e tudo mais. Mas foi o único momento em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não estavam juntos. Por que não estavam juntos? Porque o pecado ele faz separação entre nós e Deus, e os nossos pecados estavam sobre Jesus naquele momento. E por isso tem até alguns teólogos que dizem que naquele momento Deus o Pai, ele vira o rosto para Jesus, porque os nossos pecados eram ofensa contra Deus, são ofensa contra Deus, e eles estavam sobre Jesus naquele momento. Naquele momento ali, Jesus ele fica sozinho. Os seus discípulos o abandonaram. Havia umas poucas pessoas que estavam ali para poder acompanhá-lo, para poder ajudá-lo, e todos espancavam, todos o maltratavam. O peso daquela cruz era muito grande, a dor dos açoites era muito grande, a sua carne exposta, fraturas não tinha, porque a própria Bíblia diz que nenhum osso se quebraria, mas lesões muito graves, muito grandes, tanto externas quanto internas. Jesus ele apanhou muito, Jesus foi humilhado, e em determinado momento em que puseram a coroa de espinho na cabeça dele, aquilo ali deve ter doído muito. No momento em que cobriram o rosto dele com um tecido e esbofeteavam ele com um caniço, com um pedaço de madeira, e ficavam batendo nele, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, profetiza-nos, quem é que te bateu? E Jesus foi muito humilhado, muito humilhado. E diante dessa humilhação chega um momento em que ele é crucificado. Nessa crucificação, Jesus ele chega ao fim dela. Antes do fim dela, ele ainda teve o amor ainda de salvar uma vida. E nessa situação, quando ele chega ao término de tudo, que ele vê que tudo está consumado, ele olha para sua volta. Ele olha e vê que ele passou por tudo que o Pai havia determinado desde antes da existência do homem. Ele diz que tudo estava consumado para se cumprir a Escritura. E ele disse: tenho sede. E aí a Bíblia disse que estava ali um vaso cheio de vinagre. E embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a no caniço de ísopo, lhe chegaram à boca. E quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Alguém pode questionar: por que estava fazendo uma esponja com um balde de vinagre ali? Naquela época ali não existiam banheiros, como os banheiros de hoje. Não existia papel higiênico. E aí os banheiros eles eram um local onde tinham vários lugares, um assento grande, muitas vezes de madeira, e tinham buracos nesse assento, numa distância de 40 ou 50 centímetros um do outro, mais ou menos, onde as pessoas iam ali, sentavam e faziam as suas necessidades fisiológicas. Só que lembra que não tinha papel higiênico, e aí passavam uma corredeira, uma pequena corredeirazinha de água dentro daquele local. E ali eles pegavam e passavam uma esponja presa a um caniço, presa a um pedaço de madeira. Eles pegavam essa esponja e ficavam virando essa esponja ali naquela corredeirazinha d'água para que pudesse limpar aquela esponja. E quando eles terminavam as suas necessidades fisiológicas, quando terminavam de fazer cocô,
Eles pegavam aquela esponja e faziam a sua limpeza. Eles se limpavam com aquela esponja e passavam na água e se limpavam com a esponja e passava na água e se limpavam com a esponja. Quando eles terminavam, que eles já estavam limpos, eles pegavam aquela esponja e colocavam ela dentro do balde de vinagre para poder higienizar aquela esponja. Por quê? Aquela esponja era reutilizada. O próximo que viesse ia pegar a esponja que estava ali dentro daquele balde, ia tirar aquela esponja e ia fazer o mesmo processo. Porque o vinagre ele ia acabar higienizando. Eu não lembro agora o nome. O vinagre ele não é esterilizante, não. Mas o esterilizante, eu não lembro agora qual é o nome certo. Mas o vinagre ele limpava aquela esponja. E fazia asepsia, eu não lembro ao certo. Mas enfim, a questão é que aquele vinagre ali, aquela esponja, estava ali por um propósito. Porque os soldados precisavam dele para o uso, para quando necessitassem de se limpar. E ali no momento em que Jesus ele teve sede, ele pede água. E quando ele pede água, nós vamos ver a Bíblia falando que eles pegaram. Olha o que fala. Jesus tomou, desculpa, aqui atrás. E estava ali um vaso cheio de vinagre, e embeberam de vinagre uma esponja, fixando-a no caniço de ísopo, lhe achegaram a boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, olha o que a Bíblia fala, que Jesus tomou o vinagre. Ou seja, aquela esponja que servia para fazer a higiene pessoal daquele povo naquela época, que era colocado dentro daquele vasilhame com vinagre, ela serviu para poder matar a sede de Jesus. Jesus bebeu aquilo. E para que serviu aquilo ali, pastor? Aquilo ali serviu unicamente para poder humilhar a Jesus. Imagina você estar com sede. Lembrem-se que a cruz ela era uma tortura. A pessoa que estava sendo condenada à morte por cruz, ela estava sendo condenada por crimes terríveis. Então aquilo ali era uma tortura, não era qualquer coisa. Então eles faziam tudo o que podiam fazer para humilhar a pessoa. Então quando Jesus pede água naquele momento que ele estava com sede e deram vinagre para ele, fizeram isso para humilhar Jesus. E Jesus ele toma desse vinagre, ele passa por essa humilhação e logo após a Bíblia fala que ele disse, está consumado, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. E aí Jesus ele completa a obra da qual ele foi designado para fazer. A Bíblia fala que no capítulo de João, no verso 13 e 14, assim, 14 e 15, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Jesus ele passou por essa humilhação, ele cumpriu a obra da qual o Pai designou a ele para cumprir, mas tinha um objetivo, e esse objetivo era que, como ele mesmo disse, ele fosse elevado. Era necessário que ele fosse elevado, para que todos os que olhassem para ele fossem salvos. Lembre-se que esse texto aqui está fazendo menção a uma passagem que diz que o povo havia pecado muito contra Deus, e tendo pecado contra Deus, naquela situação ali, começaram a vir serpentes sobre o povo, e essas serpentes picavam o povo e o povo morria, estava morrendo muita gente, a mortalidade estava muito grande. E Moisés vai falar com Deus, e Deus manda que Moisés ele faça uma serpente de bronze e coloque ela no meio do arraial, e quando alguém fosse picado pela serpente, eles deveriam ir olhar para aquela serpente de bronze e automaticamente eles ficariam restaurados, eles não morreriam. E aí a Bíblia fala nessa situação aqui que assim como a serpente foi levantada no deserto por Moisés, importa que o Filho do Homem seja elevado, para que todo aquele que olhar para ele tenha vida eterna, todo aquele que crer nele tenha vida eterna. Quando a Bíblia fala que a obra estava consumada, Jesus estava dizendo que ele havia quebrado todo o jugo do pecado, ele havia nos reconciliado com Deus. A partir daquele momento, a reconciliação com Deus passou a ser existente nas nossas vidas. A Bíblia está mostrando aqui que nesse momento Jesus ele foi elevado, foi levantado para que todos os que nele creem, todos aqueles que olharem para ele, não venham a morrer no pecado,
mas que venham ter uma oportunidade, uma chance. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, naquele momento, todo aquele que, a partir daquele momento, olhasse para Jesus, eles não morreriam, não teriam a morte eterna, como foi falado pelo pastor Alexandre no domingo, a respeito da segunda morte, no domingo não, na terça-feira, no culto de doutrina, a respeito da segunda morte. Nós vemos aqui, no livro de Apocalipse, capítulo 19, falando sobre a segunda morte. Desculpa, capítulo 20. Fala sobre o juízo de Deus, e ele diz assim a partir do verso 11: vi o grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro foi aberto, o livro da vida. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Olha o que a Bíblia fala agora. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, Jesus ele estava naquele momento ali consumando a obra, fazendo com que aqueles que olhem para ele não tenham parte na segunda morte, mas que venham herdar a vida eterna. E se vocês forem ler ali Apocalipse 20, 21, vocês vão ler ali até o 22, se eu não me engano, ele vai falar a respeito disso também. Deixa eu só confirmar aqui para não falar errado. O 22, ele continua falando sobre o paraíso, né, no caso, e a certeza do cumprimento da profecia, e aí já fala das admoestações finais. Então, 20, 21, 22, ele vai falar sobre o reino de Deus, a nova Jerusalém. E aí, diante dessa situação, o que nós precisamos entender, igreja, é que Cristo foi levantado para que nós tivéssemos nele uma oportunidade de estar em Deus. Entendam, eu não sou salvo através de outro nome. O nome pelo qual nós devemos ser salvos é o nome de Jesus. Não existe outro nome. O nome que nós devemos adorar é o nome de Jesus. Não existe outro nome. Tá? Tanto é que é pecado. É pecado. Nós atribuímos salvação a qualquer outro que seja, senão a Jesus. É o único nome pelo qual nós devemos ser salvos. Todo aquele que abrir, Romanos 9:10, todo aquele que abrir a sua boca e confessar e crer com seu coração, esse será salvo. Então, é necessário nós entendermos que Jesus ele foi levantado por um propósito, e ele, quando fala aqui que a obra está consumada, ele está dizendo: eu consegui finalizar tudo o que o Pai determinou para reconciliar o homem com Deus. Então, naquele momento, Jesus nos reconciliou com Deus. No Antigo Testamento não se tinha o nome de Jesus, eles eram salvos através da fé, eles eram justificados pela fé no Cristo que haveria de vir. E no Novo Testamento já é diferente. Nós somos reconciliados ainda pela fé, mas no Cristo que já veio. No Cristo que já veio. E esse Cristo tem um nome, e esse nome é Jesus. O único nome pelo qual nós devemos ser salvos. Então, a obra da redenção ela foi consumada. E hoje nós temos a oportunidade de estarmos diante da presença de Deus. Jesus cumpriu todo o propósito do qual o Pai determinou para ele. E essa é a meditação que eu quero deixar para nós hoje. O propósito foi cumprido. E não há nada que possa impedir de você chegar até o Pai. Nem o teu pecado do passado, nem os teus erros do presente. A única pessoa que pode impedir que você esteja em Deus é você mesmo. Então que hoje os teus olhos possam vir a ser abertos, o teu entendimento venha a ser aberto no Espírito e você venha compreender, Deus te chamou para fazer uma grande obra na tua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Deus da glória, Pai querido, nesse momento oramos, Pai amado e querido, diante da tua presença. Glorificamos o teu nome, Senhor Deus da glória, saudamos a ti, Pai amado e querido, o único Deus verdadeiro. Senhor Deus da glória, porque cremos que não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Assim como a serpente foi levantada por Moisés no deserto, Pai amado, tu também foi levantado, Senhor Deus da glória, e importa que venhamos olhar para ti, Senhor Deus da glória, para que todo aquele que crê em ti não pereça, mas tenha a vida eterna, e não herde a segunda morte. Assim nos abençoa, Pai amado e querido, em nome de Jesus. Mas como o próprio Senhor Jesus falou, Pai, eu não peço que os livre do mal, que os tire do mundo, eu não peço que os tire do mundo, mas eu peço que os livre do mal. Pai amado e querido, ainda vivemos nessa terra.
E é muito difícil a vida nessa terra, Senhor Deus da glória, por causa dos nossos afazeres. É necessário comermos, é necessário vestirmos. A tua palavra diz, não se preocupem com aquilo que é vez de comer ou com o que é vez de vestir, porque se o Senhor ele veste os lírios do campo, e os lírios do campo são algo lindo, maravilhoso, ele também não teria cuidado de vós. E eu creio nisso, eu creio, Senhor. Mas também a tua palavra não fala que devemos ficar sentados, deitados, esperando cair do céu o maná. Não. É necessário que venhamos a correr atrás. É necessário que venhamos nos empenhar no crescimento. É necessário que venhamos estudar. Pai amado e querido, e a única coisa que eu te peço, Senhor Deus da glória, é não nos permita, Senhor Deus da glória, olhar mais para aquilo que é terreno do que para aquilo que é espiritual, aquilo que é celestial. Mas que venhamos olhar sempre para Ti e crer, Senhor Deus da glória, em Ti, na nossa salvação. Assim oramos, Senhor Deus da glória, nesta manhã. Pai amado e querido, te pedindo, Senhor Deus da glória, também, pela vitória, Pai amado e querido, e a cura de cada um dos irmãos. Pai amado e querido, a irmã Thelma, a Senhor Deus da glória, a irmã Gorete, a irmã Luciene, a irmã Vânia, Senhor Deus da glória, e tantos outros que têm acompanhado, Pai amado e querido, essa ministração, todos os dias, em nome de Jesus. Nos abençoa, manifesta a tua graça, o teu poder, a tua unção, traz cura sobre as nossas vidas, libertação. Assim, Senhor Deus da glória, que essa palavra venha ficar na tábua dos nossos corações e que possamos, Pai amado e querido, estar na tua presença em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Meus irmãos, quero te pedir um favor, tá? Eu não peço aqui ninguém que se inscreva no canal, o objetivo não é esse. Não peço a ninguém aqui que curta, que comente, nada. O objetivo não é esse, o objetivo é que vocês assistam as ministrações, tá? E a única coisa que eu peço para vocês é compartilhem. Compartilhem, não para que eu fique famoso, não para que eu cresça, porque eu não tenho objetivo em nada disso, tá? Sempre preguei, nunca me senti altivo por causa disso, eu nunca cobrei para isso, sempre fiz tudo de graça, porque eu entendo que de graça nós recebemos e de graça nós damos, tá? Então compartilhem para que mais pessoas possam vir a ser alcançadas. Tá bom? Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Divino Espírito Santo de Deus seja com cada um que aguarda e espera a vinda de Jesus e que possamos dizer com fé, amém, em nome de Jesus.